Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos para mais uma reunião, para mais um encontro deste domingo. E para que a gente tenha, então, uma reunião agradável, tranquila, vamos preparar o nosso coração, vamos fechar os nossos olhos por uns instantes, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, pedindo as suas bênçãos de luz, de amor, para que a reunião desta noite nos traga mensagens edificantes, que toquem o nosso coração, o nosso espírito, que sirva de luz para a nossa caminhada, de coragem, que renove as nossas energias para seguirmos sempre em frente. Pedimos aos bons mentores, principalmente os que trabalham no Centro Espírita Vicente de Paulo, que envolvam o nosso querido amigo Jorge, para que ele possa ser intuído da melhor maneira, ser envolvido com a ajuda da espiritualidade, passar mais uma lição, Senhor, mais uma lição para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Que os nossos lares neste momento sejam todos abençoados, amparados pela espiritualidade, que nada de mal tenha força ou poder de nos atingir. Que assim seja. Sim. Boa noite, então, mais uma vez, aqueles que estão invisíveis aos nossos olhos, mas que estão participando conosco aí desse evangelho. E a lição da noite é uma lição rica em detalhes, embora não apareça na leitura, ela demonstra um certo entendimento para que a gente observe quais são esses recursos que estão disponíveis para nós, para a nossa continuidade evolutiva, para o nosso trabalho, para as nossas realizações. Então, Emmanuel, na realidade, ele está chamando a nossa atenção para recursos que a gente não vê. Porque quando a gente pensa em recursos, a gente pensa em recursos materiais, dinheiro, e logo de início, a gente já vê que ele foge dessa observação. Então, vamos fazer uma leitura da página para que a gente possa fazer alguns detalhes do entendimento do que possa representar o estudo da noite. Então, ele começa assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Já nesse trecho, no início, que ele vem com essa mensagem de Jesus, que nós conhecemos através do Evangelho de Lucas, ele já vem dando o detalhe do entendimento. Qualquer avareza. Então, ele está se referindo a todo e qualquer recurso que nós temos já disponíveis, mas que permanecem presos conosco. Como se nós tivéssemos abundância material, abundância de fortuna em dinheiro e ficasse retido apenas para nosso conhecimento, para nossa visão, para nossa vista, e dele não saísse nenhuma utilidade, nem mesmo para nós. Porque há muitos de nós que guardamos dinheiro, guardamos valores, mas nem a nosso favor a gente consegue usar. Então, toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância desses bens. Mesmo esses bens espirituais que já estão conosco, ele não consiste, a nossa vida não consiste na abundância daquilo que já temos, mas
naquilo que já dispomos daquilo que temos. Porque temos e não dispomos. Não adianta nada. Temos e dispomos a nosso favor e a favor do próximo. Aí sim vale alguma coisa. Então, frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Como se apenas os valores materiais, as posses, tudo que é material, fosse responsável pelo equilíbrio do mundo e não a conduta moral, a conduta psicológica daqueles que compõem a natureza do nosso planeta. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga dos nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Cada um de nós tem um dever a cumprir. Cada um de nós tem a possibilidade de realizar muitas coisas com os recursos que nós já dispomos. Então, simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Então, nós somos identificados pela providência divina na forma como nós utilizamos os nossos recursos, sejam materiais ou sejam espirituais. Então, somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar o dinheiro, que é o que ele já quer nos chamar a atenção, mas também a saúde, a condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Então, permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira de suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então, Emmanuel está chamando a nossa atenção para, além das nossas posses em dinheiro, as nossas posses espirituais, aqueles dons que nós já adquirimos durante a nossa caminhada evolutiva. É muito importante, muito salutar e muito bom que hajam os recursos materiais, o dinheiro, porque através desses recursos financeiros é que o progresso avança. Através da ciência, através da tecnologia, através de medicamentos. Aqueles que conduzem os seus recursos financeiros na produção de eventos que venham a colaborar com propriedades que possam facilitar empregos para que as pessoas possam se manter, formar famílias. Então, o dinheiro é muito importante, é valioso e ele tem que ser algo abençoado. Mas vamos falar dos recursos que nós temos
que não há necessidade de despender o dinheiro, que são os recursos que cada um de nós já temos, uns mais, outros menos, como se fosse a parábola dos talentos. Vamos ver o que é a parábola dos talentos. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola dos talentos. E diz assim: será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. E aquele que tinha recebido 5 talentos trouxe mais 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no seu pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Assim também ele disse para aquele que havia recebido 2 talentos e também voltou com outros 2. Daqueles 2 talentos, ele produziu mais alguma coisa. Mas quanto àquele que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou o dinheiro, enterrou o talento, aquilo que ele tinha, para produzir algo a mais. Aquele foi considerado um servo mau e negligente. Por quê? Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Então aquele que tinha talento, 1 apenas, não usou, acabou perdendo. Aquele que já tinha, continuou usando aquilo que tinha e duplicou aquilo que possuía. Nós podemos levar em consideração nosso querido Chico. O Chico tinha muitos talentos. Usou praticamente todos os talentos que tinha. O talento da paciência, o talento do amor, o talento da cura, o talento da caridade em geral. Todos os talentos que ele já possuía, mesmo nas horas difíceis, sofredoras, porque o Chico sofria dores terríveis, ele não tinha algo que pudesse impedi-lo de realizar a distribuição dos talentos que ele tinha. Então, nós podemos fazer uma comparação dos talentos do Chico com os talentos que nós já possuímos. Logicamente, muitos de nós temos muitos talentos. Podemos estabelecer que muitos têm bastante, mas muitos também têm poucos. Alguns não têm nenhum, mas nenhum seria muito difícil de não ter. Alguém sempre tem um talento. Alguém sempre tem um talento. Mas quem tem pouco talento, às vezes percebe que não tem nada e se acomoda. Aquele que tem mais, parece que percebe que ele tem algo para dar a mais. E esses que percebem que tem, é o que dão e que nos vêm como reflexões para exemplos daquilo que devemos seguir. Porque nós, na verdade, somos como se fosse uma árvore frutífera que já está numa pequena produção. Nós fomos lançados sementes, brotamos e começamos o nosso crescimento. Chegamos a um determinado ponto em que já começamos a produzir algumas coisas. Já temos alguns frutos.
Ou seja, temos talentos em nós. Pode não ter, cada um de nós, muitos talentos, mas muitos outros já possuímos. Embora muitos de nós ainda não tenha a compreensão dos talentos que tem. Tem uma obra de Valdemir Aparecido Coim, chama Usando os Nossos Talentos, não sei se vocês já conhecem. E ele faz uma relação desses talentos que nós já possuímos e que podemos estar usando como recursos para estar a serviço do nosso Pai, a serviço de Jesus, na construção do reino de Deus. Então, veja, ele diz partes assim: usando o talento do amor, poderemos emitir vibrações de paz e reconforto em direção a tantos corações aflitos que se debatem em profundos quadros de agonia. Nós temos conhecimento hoje do que o mundo está passando, das aflições da guerra, dos conflitos, das aflições das famílias que passam por problemas onde os filhos estão drogados, passam pelos vícios das drogas, vícios do álcool. Então, nós temos conhecimento de uma variedade de condições por que passam famílias em razão das aflições que estão no nosso planeta hoje em dia, porque isso não é apenas no nosso país. Então, nós podemos fazer assim. Qual o espírita que nunca ouviu falar do Evangelho no Lar? Nós que estamos participando deste Evangelho hoje. Quem de nós não ouviu falar do Evangelho no Lar? Qual a relação que eu quero fazer? A relação é a seguinte: quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós aprendemos que temos uma disciplina de horário e que nesse mesmo momento, muitos outros também estão realizando orações, vibrações, em benefício de algo, seja em benefício do país, seja em benefício da própria família, seja em benefício de uma região ou de um grupo. Mas, enfim, as pessoas estão reunidas orando, fazendo as suas vibrações. É o que nós fazemos no Evangelho no Lar, e muita gente faz por aí. Muitas pessoas fazem orações nas igrejas, nos templos. Muitos lavradores fazem suas orações em suas residências. Aqueles que estão lá plantando a nossa verdura. Ele não tem como ir numa igreja, mas o seu lar, o bendito lar, é o refúgio onde ele, com certeza, agradece à noite e agradece de manhã o Criador por dar aquele espaço para que ele possa produzir alimento. São orações. Quantas orações não são feitas nas reuniões públicas, reuniões nos centros, reuniões nas igrejas? E esse mesmo horário, quantas são produzidas vibrações, não apenas na nossa localidade, mas em outras? São recursos aos quais Emmanuel se refere nessa obra, nessa lição. Recursos que nós já dispomos e já podemos dispor em benefício de outros. Ele diz assim: usando o talento da paciência, suportaremos com maior empenho as criaturas complicadas que Deus colocou no nosso caminho, como alavanca para a realização do nosso progresso íntimo. Mas quando a gente fala em paciência, suportaremos com maior empenho as criaturas complicadas, nós precisamos lembrar que para muitas pessoas, nós também somos pessoas complicadas. Não é? Nós somos complicados para muitas pessoas, assim como nós achamos que muitas pessoas são complicadas para nós. Então, a paciência que é que nos faz suportar com maior empenho essas outras criaturas, que às vezes chegam até nós, às vezes convivem conosco, mas ela está no nosso caminho.
ela faz parte daquilo que nós precisamos para a nossa evolução. O talento da coragem. Através do talento da coragem, é um recurso que a gente usa para enfrentar os nossos desafios, os obstáculos, com determinação. E possamos extrair dessas dificuldades, desses desafios, a luz nos acontecimentos que aparentemente são negativos. Mas, na verdade, ele serviu para alguma coisa, para alavancar a nossa caminhada em direção à luz. O talento da caridade. Quando servimos o nosso irmão em dificuldade. O talento da alegria, quando sorrimos, como Chico. Chico era sorridente, com todo o sofrimento que ele tinha. Então, não é porque a gente sofre por algum problema, alguma coisa, que nós precisamos ser tristes. Alegria não é gargalhar, não é sair por aí dando gargalhadas. Usando o talento da palavra, podemos falar da esperança e do otimismo, estancando a revolta e o inconformismo. E nós podemos usar a mesma força da palavra para falar coisas boas ou para falar coisas más. Então, na nossa reflexão, o importante é que nós tenhamos o recurso da fala para mover as pessoas na esperança, estancando alguma revolta que a pessoa possa ter, usando esse recurso, o recurso da fala, o recurso da expressão, para que as pessoas também possam compreender o sentido da vida. O talento da fé, demonstrando a certeza da nossa fé, a nossa convicção. O talento da prece, o talento da oração. Prece por aqueles que já se desviaram do caminho, que estão pelos caminhos das viciações, buscando despertá-los para os reais valores da vida. Então, no silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa alma, da nossa intimidade, nós podemos estar fazendo vibrações em benefício desses nossos irmãos. O talento do tempo. E trabalhando mais, parece que o tempo fica mais curto. A gente descansa menos, mas parece que o tempo passou e não houve o cansaço. Não houve o cansaço. O talento da resignação. E o importante é saber que os talentos estão todos conosco. Nós temos uma série de outros talentos que muitas vezes estão ainda escondidos na nossa intimidade e muitos de nós ainda desconhecem. Então, nós temos um recurso maior de todos esses, que é o conhecimento da doutrina espírita. Esse é o recurso maior. Por quê? Porque ele nos desperta, nos mostrando de onde viemos, para onde vamos e o que é que estamos fazendo aqui. Quando despertamos para esse entendimento, para esse conhecimento que a doutrina nos dá, fazemos a reflexão profunda da nossa existência, tendo a liberdade de usar cada recurso desse, cada talento que já trazemos, não deixá-los enterrados apenas para o nosso conhecimento, como aquele que angaria conhecimento, mas fica preso para si. Não, nós temos que fazer como professor, que já angariou muito conhecimento e expressa todo aquele conhecimento através do ensinamento dos alunos, com bondade, com serenidade. O talento do trabalho voluntário, que na lição de hoje, do nosso companheiro Rogério Lopes, o evangelho que ele faz, ele fala sobre a melancolia. E
Um dos recursos para que a pessoa possa superar esses momentos de dificuldade, de melancolia, ou mesmo a depressão, o voluntariado é algo que vem como um remédio salutar. Porque quando a gente se dedica ao trabalho voluntário, no auxílio daquelas pessoas que com certeza estão mais necessitadas do que nós, é como se nós estivéssemos deixando de lado o nosso problema e passássemos a observar que existe alguém que sofre mais que nós e que está necessitado da nossa ajuda. Então, o trabalho voluntário é um recurso primoroso para que a gente possa crescer na ajuda de Jesus para a construção do mundo melhor. A prece, a oração, tudo na nossa sinceridade, tudo que estiver ao nosso alcance, que nós possamos fazer, realizar em benefício daqueles que estão próximos a nós, daqueles com os quais nós teremos algum contato. E quando fazemos algo de bom para outro, os maiores beneficiados, acreditem, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, é essa a mensagem que Emmanuel procurou passar para nós. Embora haja a necessidade e o primor no uso do recurso, do dinheiro, do recurso material. É preciso que usemos os recursos que nós temos a nosso favor, que já conseguimos adquirir durante essa caminhada na nossa trajetória evolutiva, e que nós possamos tirar do coração para fora aquilo que nós já trouxemos através da intelectualidade pelo nosso conhecimento. Então, que nós possamos ter um final de domingo muito bom e que todos nós possamos também ter um início de semana com bastante trabalho, bastante colaboração e que os nossos recursos possam ser utilizados a favor do nosso próximo. Obrigado a todos, boa noite.